Bom, minha gente, nós vamos ver agora sobre a Era Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, um dos personagens mais emblemáticos, mais importantes, mais controversos, mais biografados e estudados do nosso país. Então, uma era por quê? Porque esse senhor ficou 15 anos ininterruptos na presidência da República. Como ele conseguiu fazer isso, nós vamos começar a entender a partir de agora. Então, a Era Vargas é uma matéria extensa, devido ao seu grau de importância, e aí nós vamos começar falando um pouco a respeito desse senhor. Getúlio Dornelles Vargas, ele nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, e Vargas chega à presidência do país através de uma revolução conhecida como a Revolução de 30. Então, nós vamos ver que ele chega no poder através de uma revolução e não pelo voto. Nós vamos ver no primeiro momento, né? Nós vamos ver como que ele conseguiu isso. Tá aí ele, ó. Getúlio Dornelles Vargas, esse senhor aí, ó, que está aparecendo aí na tela para vocês. Guardem bem a fisionomia dele. Conhecido como pai dos pobres. Por que ele ficou conhecido assim? Se tiver alguma questão, defina por que Getúlio Vargas ficou conhecido como pai dos pobres. Porque ele fez... o governo dele foi muito voltado para as pessoas mais necessitadas, aquelas que passavam necessidade. E principalmente, ele ficou reconhecido como pai dos pobres porque ele defendeu, né, ele criou leis trabalhistas, nós vamos ver quais ainda nesse vídeo, que defendiam os trabalhadores da opressão dos patrões. Então, olha só. Os revolucionários, então, de 1930, eles vão destituir, vão tirar do poder o então presidente Washington Luiz. Esses revolucionários tinham membros da elite, membros do exército, e Getúlio Vargas era um dos. Washington Luiz, muito desgastado politicamente falando, eles dão um golpe, então, né, revolucionários, é uma mudança, eles tiram o Washington Luiz do poder e Getúlio Vargas assume. Getúlio Vargas, um homem de uma vasta experiência política, certo? E existia então uma alternância, o Washington Luiz paulista, uma alternância, né, no poder, a República do Café com Leite. Era alternância, nós já vimos a respeito, alternância na presidência entre paulistas e mineiros. E aí Getúlio Vargas vai azedar essa política, ele vai entrar aí, né? Nós vimos então Minas, a terra do leite, né? São Paulo do café, por isso a política do café com leite, e Getúlio Vargas, né, representando aí o chimarrão dos gaúchos, ele vai quebrar essa hegemonia, né? E aí olha só, o último presidente da República Velha, então, conhecido também como a República das Oligarquias, é o Washington Luiz. E aí, o governo provisório de Vargas vai de 30 a 34, ou seja, né, ele ficaria ali provisoriamente no poder. E quais foram as principais medidas adotadas por ele? Primeiro, suspensão da Constituição de 1891. O que ele faz? Ele suspende a Constituição. A Constituição deixa de valer. A Constituição, lei maior de todo qualquer país. E aí ele vai justificar a suspensão da referida Constituição dizendo que a mesma dava muita autonomia para os estados, e ele não concordava com isso. Então ele vai dizer, vamos acabar com essa Constituição, dá autonomia demais para os estados e eu tenho que mandar. Eu, presidente, eu tenho que centralizar o poder em minhas mãos. É uma atitude autoritária que vai criar reação na população, não resta dúvida. Aí olha só, ele defendia, portanto, a centralização do poder. O fechamento, outra atitude que ele toma muito radical, ele manda fechar o poder legislativo, tanto em âmbito municipal, estadual e federal. Ele manda fechar as câmaras municipais, ele manda fechar as assembleias estaduais e o Congresso. Outra atitude aí, né, questionável. Ele substitui os presidentes, então, dessas províncias, gente, hoje a gente fala de governador de estados, a nomenclatura era presidente dos estados, presidentes de província. Ele substitui, né, esses comandantes por interventores de sua confiança. Então ele vai lá, tira as pessoas que tinham sido eleitas, escolhidas pelo voto, lembrar que era a minoria que votava, mas os que estavam lá, detentores de poder, tinham sido eleitos. Ele não concorda, ele fala, vou colocar pessoas de minha confiança. Os tira do poder. Aí olha só, a grande maioria dos interventores haviam participado do Levante de 30, sendo muitos, inclusive, tenentes, ok?
A era Vargas, ela vai ficar também conhecida por um termo muito comum na América Latina na época, que era o populismo. O que é o populismo? Populismo é um termo utilizado então para explicar um conjunto de práticas associadas a políticos, sobretudo da América Latina, durante boa parte do século XX. No caso do Brasil, essa expressão é utilizada como forma de explicar as características dos governantes, no Brasil do período entre 30 e 1964. Ok? O populismo, os líderes eram carismáticos, então era uma das características do populismo ter líderes carismáticos. Getúlio Vargas era um líder populista e carismático. Tá? Vou citar um exemplo. Luiz Inácio Lula da Silva é um presidente que ficou conhecido como populista. Por quê? Porque ele além, o ser popular é ser conhecido. E o que torna as pessoas, esses líderes populares, justamente é o populismo, é o carisma, tá? Ou seja, além da simpatia, eles vão utilizar de ações sociais para ganhar as graças da população. Getúlio Vargas vai se tornar populista quando ele cria leis que vão proteger os trabalhadores, nós vamos ver. Outra característica do populismo é a demagogia. O que é a demagogia? É um discurso ou ação que visa manipular as paixões e os sentimentos do eleitorado para conquista fácil do poder político. Getúlio Vargas utilizou isso muito nas propagandas, ele utilizou muito rádio, as mulheres, nesse período, papel da mulher ficar em casa cuidando dos filhos, da casa, dos afazeres domésticos, então era comum as mulheres ficarem ali cozinhando, passando e ouvindo o Getúlio Vargas. Então ele tinha uma oratória muito interessante, ele fazia um discurso muito inflamado, dizendo que a vida das pessoas iria melhorar. Então ele foi ganhando aos poucos a graça e a simpatia das pessoas, sempre sorrindo, sempre muito feliz, andava sozinho nas ruas, sem escolta, cumprimentando as pessoas. Nós vamos ver algumas imagens, ok? Aí olha só, tá aí, ó. Olha aí o Varguitos aí, ó, Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, fumando aí o seu tradicional charuto. Uma outra imagem dele, olha aí, ó, gente, leite, um pãozinho com manteiga na bandeja, num restaurante popular com um sorriso no rosto. As pessoas tiravam foto com ele, cumprimentavam, um líder mesmo, um grande líder. Olha aí, ó, a campanha publicitária do governo, ele em meio às crianças, tá vendo? Um garotinho com a bandeira do Brasil, olha aí, ó. Ele querido pelas crianças também, muito querido e respeitado principalmente pelos trabalhadores, fazia discursos junto aos trabalhadores, ganhando as graças da população. Então, olha só, ele vai utilizar muito da propaganda, conforme eu disse, outra coisa, os sindicatos vão ser controlados por ele, atrelados ao Estado. Leis trabalhistas, nós vamos ver então no nosso próximo vídeo quais foram as principais leis trabalhistas, ok?